Bom, pessoal, então a gente está aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre os formulários. Eu estou aqui com o mesmo documento HTML da aula passada e a ideia é a gente testar os diversos tipos de campos que a gente pode utilizar para coletar os dados do usuário dentro de um formulário. O primeiro, como a gente já viu, é o input text e conforme já está executando aqui no navegador, é o input mais comum. É aquele que a gente pode informar qualquer dado aqui, desde número, letras, caracteres especiais e tudo mais. Quero começar mostrando um tipo de input para caso você precise de um dado do usuário referente a sim ou não. E o recomendado nesse caso é o checkbox. Então eu vou digitar aqui input, dois pontos, checkbox. O VS Code vai completar para mim, me apresentando as opções de nome e ID. E na aula passada a gente viu para que serve cada um desses atributos nos campos input. Mas só relembrando, o name é o que vai ser enviado quando a gente submeter esse formulário e o ID você pode utilizar dentro do próprio HTML para poder ligar o seu campo com as labels, por exemplo, como é o caso aqui de cima do termo. Eu vou colocar aqui o nome como privado e o ID também como privado. Eu vou utilizar esse campo aqui para a gente marcar se o usuário quer que esse formulário seja privado ou não. Além disso, acrescentar aqui uma label para ID de valor privado e aqui dentro eu vou colocar o valor. Deseja que o formulário seja privado, vou salvar. E logo após salvar, você vai perceber aqui do lado que a nossa página está meio bagunçada. Tá um campo começando na frente do outro, sem quebra de linha. Isso acontece por conta do tipo de display que esses campos HTML têm por padrão. A gente vai ver mais sobre isso quando a gente chegar na parte de CSS, mas por enquanto, para a gente poder pular uma linha, para a gente fazer com que o nosso checkbox, a nossa label do checkbox, vá para a linha de baixo, a gente pode utilizar uma tag, e essa tag é a tag BR. Ele é um elemento de quebra de linha. Por exemplo, eu vou colocar ela aqui entre esses nossos dois inputs. Vou abrir um espaço aqui, digitar BR, vou salvar o meu arquivo e agora a gente vai perceber que a nossa label ela já se inicia aqui na linha de baixo. Eu vou fazer inclusive a mesma coisa com o nosso botão de enviar aqui. Entre o nosso botão e o nosso input de checkbox, eu vou colocar aqui um BR, vou salvar e o botão agora foi aqui para baixo. E você também pode usar quantos BRs você quiser. Eu vou voltar aqui e adicionar mais um BR. Só para que a gente adicione mais uma linha de espaçamento em cada um desses aqui. E quando eu salvar, a gente agora tem um espaço em branco aqui maior entre os nossos campos e também entre o nosso botão. Voltando aqui ao checkbox, ele é um campo que basicamente tem a opção de sim ou não, ligado ou desligado. Para testar, eu removi aqui o action que a gente tinha na aula passada, para que a gente possa ver o valor na nossa URL. Então lembre-se de remover aqui a URL do Google, caso você também esteja utilizando o código da aula anterior. E quando eu clicar aqui em enviar, depois de marcar o campo, a gente vai perceber que aqui em cima ele mandou o parâmetro privado com o valor on. Esse valor on é o padrão para o campo checkbox. A gente pode alterar esse valor para o que a gente quiser. Por exemplo, eu posso colocar aqui na tag um atributo chamado value. E esse atributo vai alterar esse valor padrão. Isso significa que quando eu submeter esse formulário e esse campo estiver marcado, ele vai mandar o valor que eu colocar aqui dentro. Eu vou colocar aqui dentro, por exemplo, o valor verdadeiro. Vou salvar e quando eu marcar aqui e enviar, a gente pode ver aqui em cima na URL que ele está mandando parâmetro privado com o valor de verdadeiro. E se a gente enviar esse campo vazio, o formulário entende que o usuário não marcou nada e, portanto, a gente não precisa enviar nenhuma informação. Se eu clicar aqui em enviar, a gente percebe que o parâmetro privado nem foi enviado. Outro campo é o campo de e-mail. Então, como já é esperado, vou vir aqui embaixo, vou digitar o input, dois pontos e-mail, vou colocar o name e o ID como e-mail e vou criar uma label aqui também para esse e-mail. Ela vai ser para o e-mail aqui de baixo e o valor também e-mail. Vou pular algumas linhas aqui para a gente poder ter um pouco mais de espaço em relação ao botão. E o input e-mail, ele é bem parecido com o text, com a diferença de que a gente vai utilizar o navegador para validar esse e-mail para a gente. Por exemplo, eu vou clicar aqui no meu campo e vou digitar Christian. Quando eu clicar em enviar, perceba que uma mensagem de erro apareceu aqui para mim. Tá em inglês porque eu uso o meu computador em inglês, mas você replicando aí na sua casa vai ver no idioma que configurou no seu computador. Clicando aqui novamente, basicamente a gente vai ver que o erro está falando que está faltando um arroba. Então vamos voltar aqui no nosso campo e acrescentar o arroba. Vou enviar novamente. E agora ele está falando aqui para a gente que está incompleto. Está faltando coisa depois do arroba. Então vou terminar de completar aqui, digitar email.com, um e-mail fictício aqui, e vou clicar em enviar. Dessa vez passou. A gente pode ver que aqui na URL aqui em cima ele mandou o e-mail e o meu e-mail aqui como valor desse parâmetro. Então de forma bem simples aqui a gente criou uma validação para o e-mail. É uma validação básica,
utilizando o próprio navegador. E essa navegação você tem que saber que ela não é perfeita, mas ela já auxilia bastante aqui no preenchimento, prevenindo o usuário de informar dados incorretos. Bom, o próximo elemento que eu quero mostrar agora é o rádio, e o rádio é normalmente utilizado em grupos, quando você precisa escolher uma entre várias opções. Vamos para um exemplo. Vamos supor que eu quero configurar o momento de envio desse formulário, se é amanhã, tarde ou noite. Então eu vou criar aqui embaixo 3 rádios. Então eu inicio aqui digitando input, 2 pontos, rádio. Eu vou copiar e colar mais 2 vezes aqui para que eu tenha 3 rádios. Vou pular novamente as linhas aqui para ter um espacinho do nosso botão. Além disso, eu vou dar uma label para cada um deles. Então o primeiro aqui vai ser manhã, name, manhã, ID, manhã. Outra label para esse daqui. Esse aqui vai ser tarde, valor tarde. E por fim, o noite. Bom, então temos aqui os nossos inputs do tipo rádio. Mas se eu clicar neles, eu posso selecionar todos eles. E a ideia é que eu selecione apenas um por vez. Isso aqui está acontecendo devido ao atributo name desses campos. Veja que conforme a gente fez para os exemplos anteriores, a gente deu um nome diferente para cada um deles. Mas para que a gente permita a seleção de apenas um, a gente precisa dar o mesmo nome para todos eles. Lembra que quando a gente submete o formulário, ele envia o dado utilizando esse atributo aqui, name, na nossa URL? Todos esses campos aqui, eles são referentes ao período que a gente quer que faça o envio do formulário. Mas como a gente tem um nome distinto para cada um deles aqui, o formulário está entendendo que esses campos não têm relação entre si. Portanto, se a gente quer enviar eles dentro de um mesmo parâmetro, quando a gente submeter o formulário e que a gente possa selecionar apenas um, a gente deve alterar o name do input do tipo rádio para ser igual entre todos. Então, nesse caso, eu vou alterar todos eles para período. Copiar e colar aqui nos demais e vou salvar. Agora, quando eu voltar aqui no nosso navegador, a gente vai ver que eu só consigo selecionar um por vez, ou manhã, ou tarde, ou noite. E quando eu clicar em enviar, ele vai atualizar aqui em cima e vai enviar aquele atributo. E perceba que, independente do período que eu estou selecionando, se é manhã, tarde ou noite, o atributo aqui em cima permanece como on. E como a gente acabou de ver como isso funciona no checkbox, basta que a gente defina o atributo value para eles, para que a gente possa alterar esse valor que vale por padrão. Então eu vou vir aqui em cada um deles, vou vir aqui no da manhã, vou alterar o valor dele para manhã, vou vir no da tarde, acrescentar aqui o atributo value e colocar tarde, na tag referente à noite, colocar o atributo value com o valor noite. Vou salvar, e agora quando eu clicar aqui, por exemplo, em manhã e clicar em enviar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor, a gente vai perceber que o período agora está amanhã. Se eu selecionar tarde, foi tarde. E se eu selecionar noite, foi como noite. Antes de continuar vendo as próximas tags, eu quero dar umas dicas aqui. Você nunca deve utilizar caracteres especiais e nem acentuações nos valores desses atributos. Veja que aqui, tanto para o for, quanto para o type, para o name e para o id, eu não estou utilizando acentuações nem caracteres especiais. Salvo no caso da tag meta, que fica lá no cabeçalho da nossa página. Em alguns cenários, você não deve utilizar caracteres especiais aqui dentro. Isso porque geralmente o seu HTML vai ser lido por ferramentas e utilizar acentos e caracteres especiais pode causar problemas na hora de converter o seu arquivo, ou mesmo pode causar erro na hora de você receber essas informações, porque por padrão no desenvolvimento a gente evita usar identificadores e nome de campo com caractere especial ou acentuação. Mas por outro lado, veja que fora desses campos, como por exemplo aqui no caso da manhã, você pode usar livremente. Aqui também em cima eu estou usando o formulário, o sinal de interrogação. Então fora dos valores desses atributos você pode usar livremente. Outra dica é que o período aqui pode ser obrigatório, mas no momento o usuário pode clicar no botão e enviar sem ter preenchido esse campo. Para isso a gente pode utilizar um atributo chamado required. Eu vou vir aqui no período da manhã, por exemplo, no input e vou colocar aqui required. Eu vou salvar e agora, se eu voltar aqui no navegador e tentar enviar, a gente vai visualizar que o navegador me dá uma mensagem aqui de erro. Ele fala para eu selecionar uma dessas opções aqui. Perceba, inclusive, que eu coloquei esse required em apenas um atributo, que foi o da manhã. Mas se eu selecionar tarde, o navegador vai deixar eu enviar esse documento. Isso porque ele é inteligente o suficiente para saber que, a partir do momento em que eu tenho o input rádio obrigatório e que ele tem outros pares com o mesmo nome, ele sabe que apenas um desses é necessário estar preenchido para que eu possa submeter o meu formulário. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui é que, já que esse campo é obrigatório,
Então a gente já pode colocar um valor padrão aqui. Digamos que as pessoas costumam submeter esse formulário mais no período da tarde. Então eu posso vir aqui no input relacionado ao período da tarde e adicionar um atributo chamado checked. Quando eu salvar, perceba que a minha página já aparece com tarde selecionado. E mesmo quando eu atualizar, ele continua selecionado aqui por padrão. E por fim, eu quero mostrar aqui também um atributo disabled. Ele vai desabilitar o campo para o usuário. Por exemplo, caso eu não queira que o usuário informe um valor para o campo termo que está aqui em cima, eu posso adicionar esse atributo, vou adicionar aqui disabled, e quando eu salvar, perceba aqui que inclusive o visual desse meu campo alterou. Eu não consigo mais clicar aqui para informar um valor. Bom, então vamos continuar aqui com nossos elementos. O próximo elemento que eu quero mostrar para vocês é o elemento select. Vou digitar aqui select e ele já vai me apresentar aqui o name e o ID, que nesse caso eu vou colocar de moradia, por exemplo, e vou criar uma label aqui também para moradia e o texto que vai ser moradia também. O select é o elemento onde você clica e ele te mostra diversas opções. E para informar essas opções, a gente tem que incluir uma outra tag aqui chamada option. Veja aqui no navegador que a gente já tem o nosso campo, mas ele não tem nenhuma opção aqui dentro ainda. Eu vou abrir um espaço aqui dentro da tag select, então entre a tag de abertura e de fechamento, e vou digitar aqui option. O VS Code já vai completar para mim, já vai pedir o value, e ele vai funcionar exatamente como a gente já viu anteriormente. O que a gente colocar aqui vai ser aquele valor enviado quando a gente submeter esse formulário. E além desse value, a gente também precisa informar aqui a informação que o usuário vai ver, e elas não precisam ser iguais. Por exemplo, eu vou colocar aqui que esse primeiro vai ser casa, e aqui eu vou colocar que é casa própria, só como exemplo, e vou colocar uma outra opção aqui, que vai ser apartamento, e dessa vez eu vou manter aqui parecido. Claro, dessa vez eu estou usando uma letra maiúscula aqui para ficar com um visual melhor para o usuário. Vou salvar. Quando eu voltar aqui no meu navegador, eu consigo visualizar aqui as duas opções. E se eu enviar com casa própria, por exemplo, a gente vai ver aqui em cima, se eu voltar um pouquinho, que o valor do meu parâmetro moradia é casa, mesmo que aqui eu tenha mostrado para o usuário casa própria. Então a gente pode fazer o uso desse valor aqui para enviar uma informação diferente daquela que o usuário vê. E da mesma forma que a gente viu ali em cima, que você pode usar os atributos como required e disable, aqui você também pode utilizá-los. A diferença aqui está no checked, que em vez de a gente usar checked, a gente usa selected. Então nesse caso, eu quero começar o nosso formulário com a opção apartamento selecionado. Então vou escrever aqui selected, vou salvar, e quando eu atualizar minha página aqui agora, a gente vai perceber que por padrão tem um apartamento selecionado. Bom, novamente vou dar um espacinho aqui, vou salvar, o botão foi aqui para baixo, e veja que na aula anterior a gente tinha utilizado aqui o input do tipo submit para fazer o envio desse nosso formulário. Isso era o que a gente tinha na nossa aula anterior. Mas como você já deve ter percebido aqui, a gente também pode utilizar a tag button para criar botões. Essa tag button, ela não necessariamente precisa estar dentro de um formulário. Mas quando eu vier aqui e tentar mudar esse tipo do botão e pressionar o Ctrl espaço, você vai ver algumas opções, e a opção submit e a opção reset serão utilizadas em conjunto de um formulário. Por exemplo, eu vou manter esse meu botão aqui do tipo submit e vou criar um novo botão que dessa vez vai ser do tipo reset. Para isso eu já posso apertar aqui dois pontos, escrever reset e o VS Code vai completar para mim, e vou dar o valor dele aqui de limpar. Vou salvar, a gente tem um novo botão e esse botão vai servir para limpar o nosso formulário. Então, se o usuário estiver preenchendo e por algum motivo desejar limpar esse formulário, tenho selecionado, e-mail preenchido, e clicar aqui em limpar, você vai perceber que esses valores foram atualizados, foram limpos. O valor do nosso rádio e do nosso select não foi limpo, porque eles obrigatoriamente precisam de um valor, nesse nosso cenário aqui. E por padrão, o botão, ele tem o tipo submit. Portanto, se eu apagar aqui, salvar, e clicar aqui em enviar, você vai ver que o nosso navegador continua submetendo o formulário. Isso porque o type submit é o padrão do botão. Bom, e para fechar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês os field sets. Os field sets são utilizados para agrupar os elementos do nosso formulário. Por exemplo, a gente pode melhorar o entendimento dos nossos rádios aqui em cima, utilizando a tag fieldset. Então eu vou adicionar logo aqui em cima, vou escrever fieldset, usar a ajuda do VS Code, e ela é uma tag que tem abertura e fechamento, então a gente precisa recortar todos esses nossos rádios aqui e colar aqui dentro. Quando eu salvar, perceba aqui que foi criado um contorno dos nossos rádios. E eu posso vir aqui ainda no nosso fieldset e adicionar uma legenda para esse contorno, que é através da tag legend. Aqui dentro eu vou colocar período de envio do formulário. Quando eu salvar, veja que agora a gente tem muito mais clareza e organização nesses campos aqui do tipo rádio. E um uso interessante para esse field set é separar dados pessoais, endereço e outros dados que você queira. Por exemplo, eu vou criar mais um aqui em cima, no topo do nosso formulário, como field set. Vou quebrar a linha novamente e vou colocar aqui dentro o termo e o e-mail.
Recortei, vou colar aqui dentro, dar uma ajustada aqui. Vou trocar aqui o termo para nome, tudo que é termo eu vou trocar aqui para nome, copiar e colar aqui nos demais. E a legenda aqui, eu vou adicionar uma legenda de dados pessoais. Vou salvar e veja que agora a gente tem um contorno aqui para nome e e-mail. Posso mover aqui esse checkbox para cima para ficar um pouco mais agradável visualmente. Posso remover alguns desses BRs. Salvei, vou adicionar um BR aqui. E aqui embaixo eu posso adicionar um último field set com a legenda de endereço e cortar a moradia aqui para dentro. Vou salvar e perceba que a gente agora tem um formulário muito mais estruturado, dizendo para o usuário do que se trata cada trecho desse nosso formulário. Bom, pessoal, e com isso a gente viu apenas uma palhinha de tudo que os formulários HTML têm para nos oferecer. Eu estou com 2 páginas aqui abertas do site da Mozilla e nesse primeiro a gente pode ver que existem os elementos que trabalham em conjunto com o formulário. Alguns deles a gente já conhece, como por exemplo o button, que a gente deu uma olhadinha, o field set, o próprio form, o input, label, e também tem uns outros aqui que a gente não viu, o apt group, que trabalha em conjunto com o option, o progress, o text area, mas eles vão funcionar de uma maneira muito parecida com aqueles que a gente já utilizou. Assim como na segunda página também, a gente pode ver todos os tipos da tag input. A gente utilizou alguns deles, como o button, né, do tipo submit e o checkbox. A gente tem o tipo color, que é bem legal. Ele abre esse campo aqui para você selecionar a cor que você quer. Um campo de data e hora, o de e-mail que a gente viu, de arquivo, um campo escondido que o usuário não consegue visualizar, de mês, número, senha e vários outros aqui para baixo. Então, dê uma olhadinha aqui no site, eu vou deixar o link para essas 2 páginas na descrição do vídeo. Para incluir eles no código, é da mesma forma que incluímos todos os outros até o momento. Então, vem aqui nesse site, teste os elementos, vai ser bem valioso esse aprendizado. E com isso o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí do que eu posso melhorar e te vejo na próxima.